De volta com o nosso programa Tudo Posso, direto dos estúdios da Rede Família em São Paulo. E a Maria Cândida já estreou a nossa sessão de beijos e abraços. Nós também estamos esperando aqui o seu recado. É só mandar seu e-mail pra gente, tudoposso@redefamilia.com.br. Gostou de beijo e abraço, né, Maria Cândida? Gostei, adorei, mas mandaram pra você também, não foi só pra mim. Mandaram. Olha só, você que é pai e mãe e tem filhos, já ouviu falar em geração neném? Essa geração é formada por jovens que nem trabalham e nem estudam. Esses jovens são aqueles que desistem de procurar trabalho e de estudar. Mas para falar sobre esse assunto, parece que é um termo até um pouco novo para a gente, nós estamos recebendo a psicóloga Suzy Camacho, que vai explicar sobre essa nova geração. Suzy, bem-vinda, obrigado pela tua presença aqui com a gente. Muito obrigada, eu é que agradeço. Mesmo. Muito sucesso para vocês, que vocês realmente possam fazer esse trabalho e ajudar muitas pessoas com as informações, com toda essa parte que vocês transmitem, viu? Suzy, o termo neném, para mim é novo, pelo menos até um tempo atrás eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. O que é geração neném? É justamente aquelas pessoas que não são nem autossuficientes na sua vida estudantil, acadêmica, e não são também autossuficientes na sobrevivência. Elas dependem de alguém. Então, isso, na verdade, o termo é novo, mas sempre existiu. Né? E, infelizmente, a gente sabe que muitas pessoas acabam super protegendo o seu filho, a sua filha, em decorrência de achar que eles não têm, naquele momento, capacidade de sobreviver sem a ajuda dos pais. E aí cria-se, na verdade, um hábito e se desenvolve esse tipo de comportamento que, em algum momento da vida, este jovem vai necessitar andar com as próprias pernas. E aí é que ele vai sofrer tudo que ele não foi preparado anteriormente, né? Então, às vezes, a gente quer poupar os filhos e a gente acaba atrapalhando o desenvolvimento deles. Olha, é um assunto intrigante. Você em casa que tem perguntas para fazer para a Suzy, né? Assim como a gente, nós estamos cheios de dúvidas aqui. É só escrever para a gente, tudoposso@redefamilia.com.br. Suzy, no comecinho do programa, ao anunciar esse assunto, eu disse que 20% dos jovens brasileiros estão nessa situação. É isso mesmo? Tanta gente assim? Sim. Né? A gente vê que em outros países, desde cedo, a gente faz um trabalho, os pais fazem de autossuficiência. Você vai para um Oriente Médio, eles colocam o filho literalmente aos 18 anos para fora e diz, vai ter a sua vida, vai conquistar o seu espaço. Não é? Nos Estados Unidos, a gente também observa, desde pequeno as crianças são treinadas para a autossuficiência. Então, o menino vai ajudar a fazer a limpeza da casa, vai ajudar na cozinha, não é porque é menino que não vai fazer certos tipos de atividade que até então era considerado simplesmente para as mulheres. Então, eu vejo que é uma coisa muito cultural, não é? Os latinos, é isso que eu ia falar, os latinos têm essa questão da superproteção. Mãe latina, a gente sabe como é, né? A mãezona. E só que a gente excede muitas vezes na proteção. E aí a gente torna o filho com a capacidade de sobreviver sozinho. Ele fica dependente de alguém. Então, para se prevenir essa geração neném, os pais devem dar o controle para os filhos. Sim, e olha, uma coisa que eu vejo muito, inclusive lá na clínica, as pessoas às vezes falam assim, mas meu filho, ele está querendo trabalhar. Isso geralmente por volta dos 12, 13 anos, não é? Que tem aquele despertar que o adolescente tem para ser autossuficiente. Então ele quer ter o dinheirinho dele e tudo mais. Aí a mãe fala assim, não, ou o pai, não, eu só quero que você estude. Porque imagina se você vai ter algum tipo de trabalho aos 14 anos, como menor aprendiz e tudo mais, para ganhar 200, 300 reais. Não, isso aí eu te dou e você fica só estudando, porque eu quero te preparar para a vida. A intenção é maravilhosa. Eu quero que você se prepare academicamente para exercer uma profissão que te dê tranquilidade, satisfação e tudo mais. Porém, o que fica implícito para esse jovem? Alguém me sustenta. Não precisa, alguém me sustenta. É como se caísse do céu. E pior, ele não estuda o que deveria, né? Porque você vê, muitas vezes o jovem fica o dia inteiro, fica de manhã, enfim, na parte acadêmica, mas à tarde e à noite, quando ele deveria estar fazendo as tarefas e tudo mais, não está. Então, é uma ilusão achar que nós estamos ajudando um filho quando ele só estuda, ele não tem uma outra atividade. E mesmo dentro de casa, muitos pais, principalmente a mãe, né, ela se antecipa, vê que está bagunçado alguma coisa, em vez de falar para o filho, escuta, vem cá, agora,
vai e coloca no lugar? Não. Ela acha que é mais cansativo, tem que ficar toda hora Isso falando e recolhe o tempo inteiro. Mãe Maria Cândida, Acontece. conhece lá em casa, mãe Maria Porque Cândida? as crianças jogam as coisas, né? Chega da escola, tiram a roupa e tal. Exatamente. Aí no banheiro também tiram a roupa, deixam lá largada. Então você fala uma vez, fala a Aí, segunda, ó. fala a terceira, fala a quarta. Na quinta Cansa, você né? pega e fala assim, ai, deixa pra lá. A Maria Cândida é mãe de uma adolescente, não é isso, Não, Maria não, Cândida? menina de 8 anos. 8 anos. Linda, 8 por anos, sinal. Menina de 8 anos. Então tá longe ainda de preocupação. Tá longe, mas eu acho que tem que se preocupar em fazer alguma coisa. Outro dia, ela e uma amiguinha fizeram cookies e ficaram vendendo lá no prédio. Olha aí. Então, venderam por R$1. Ótimo. R$1 cada cookie, né? Venderam bastante até. Então. Já é o despertar de querer fazer alguma coisa. Exato. Eu vejo as crianças mesmo querendo fazer bijuteria para vender para os amiguinhos, na né? escola. Na escola. Os meninos fazem também carrinhos, enfim, ótimo. A gente não deve desestimular. Não é o valor financeiro que vai agregar, na verdade, para aquele jovem os princípios, não é? A moral, enfim, os valores. O que vai realmente agregar é o esforço, ele traz uma recompensa. Primeiro, de autossatisfação. Eu me sinto capaz, eu sei que eu posso sobreviver, porque o maior medo de todos nós, quando a gente está na fase da infância, adolescência, é se acontecer alguma coisa com meu pai e com a minha mãe, o que vai ser de mim? Como é que eu vou sobreviver? Então, o preparo é, você é capaz sim, através do teu trabalho, seja o que for, de ter o ganho necessário para a sua sobrevivência. Agora, quando a pessoa já tá nesse problema, que ela já tá acostumada a não fazer nada, que ela não quer, não sente a mínima vontade, o que a gente tem que fazer para solucionar isso? Começar a cortar aqueles ganhos que a gente dava para este jovem. Então, por exemplo, ele quer sair, ele quer ir para baladinha, você não vai dar o dinheiro. Você vai até falar assim, escuta, me ajuda com isso daqui, sabe? Vai fazer, dá pequenos trabalhos para este jovem, para que aí ele ganhe em cima disso pelo suor dele. Então, comece a cortar essas coisas que você oferecia de maneira gratuita. Mostre que ele vai ter de acordo com o sacrifício dele. E dá pequenos trabalhos mesmo, Sei. sabe? Não aqueles trabalhos que são obrigação, porque eu encaro duas coisas. Tem os trabalhos que são obrigação de cada um de nós, não é? Arrumar a cama, sabe? Pegar a sua roupa e colocar no cesto da roupa suja, Prato, sabe? comida, levar pra Prato, cozinha. isso é obrigação. Proteção demais, desprotege, é um termo antigo, mas E é cabe verdade. muito bem nessa conversa. Deixa a pessoa despreparada para a vida. E aí, em algum momento, a gente não vai existir mais enquanto pai e mãe, porque todos nós sabemos que vamos partir, é a única certeza que a gente tem. Aí é que este filho vai sofrer tudo que a gente tentou poupar. Então, quanto antes você perceber que ele está inativo, e outra coisa também, fale que ele tem que fazer algum tipo de estudo. Pode ser de um mês fazer um cursinho, sabe? Dentro daquilo que ele gosta, seja eletrônica, seja gastronomia, qualquer coisa. Mas ele tem que ter uma atividade intelectual, não é? E isso vai auxiliá-lo a perceber que ele tem gosto pelo prazer. Não vai ser, às vezes, o prazer que a gente gostaria que ele tivesse por uma determinada profissão e tal, mas ele desenvolveu alguma coisa, ele percebe que ele pode crescer, que ele pode aprender. Esse prazer intelectual seria pela dança, pela música, por uma leitura, seria isso? Exatamente, qualquer coisa que exigisse que ele se preparasse lendo, assistindo alguma coisa, que ele agregasse conhecimento para ele, não é? E não ficar simplesmente olhando para alguma tela e não só com o sentido do prazer, mas não do aprender. A gente vai colocar o aprender e depois ter o prazer por aprender, por ter um papo interessante. Aí os pais podem falar, nossa, o que você viu em tal, naquele site que você estava pesquisando? Ah, eu vi isso aqui. Nossa, mas que interessante. Quer dizer, procure também despertar o interesse por aquilo que ele está aprendendo, porque sempre alguma coisa a gente aprende, né? Seja no filme, seja no site, aonde for. Então procure saber o que ele está aprendendo, o que ele está visualizando e mostre que isso faz com que ele se torne uma pessoa interessante. É melhor. Né? Agora, eu acho também que a gente... Você já falou isso, mas eu acho importante frisar que a gente tem que fazer eles passarem por frustração. Tem. Não pode passar uma vida inteira só tudo bom, tenho tudo e tal. Porque conforme a pessoa vai passando por frustração desde pequena, quando chega na vida, não sofre tanto. Claro, sem porque a dúvida. vida é difícil, é muito A vida dura. não é um conto de fadas, não, Não. é, Maria Cândida? Não é. Não é. Não é? E é necessário. E os pais têm medo de dizer não, porque aí vai frustrar, vai magoar, vai ferir, eu não quero ferir meu filho. Ao
Ao contrário, a gente deve dizer, olha, agora não é possível, sabe? Agora temos que fazer tal coisa assim, sabe? Agora você vai ter que dormir, agora você vai ter que parar aí de assistir o que você está assistindo e vem aqui, guarde e pega pelo braço. Uma coisa que eu sempre oriento os pais, não adianta você ficar falando, olha, vai guardar tal coisa e você se retira. Não, olha, aquilo ali está fora do lugar, pega pelo bracinho e fala, agora. Dá um empurrãozinho, né? A pessoa não sabia, é uma boa dica, porque eu falo e você se desgasta. E sabe outra coisa também que acontece? A gente acaba, quando a gente fala demais, então fala várias vezes, repete, a gente está estimulando os nossos filhos a serem desatentos. Por quê? Ele sabe que a gente fala e não faz o que tem que fazer. Então o melhor é, fale uma vez, a segunda, atitude. Mas, ô Suzy, o mercado, será que tem culpa nesse surgimento da geração neném? Que a gente sabe que o Brasil é um país de proporções continentais muito grande. As realidades no Nordeste, no Sul, no Sudeste do país são completamente diferentes. Sim. Por um outro lado, o trabalho infantil foi proibido, felizmente. A criança realmente tem que educar, tem que estudar. Mas essa proibição, essa relação do mercado, tem culpa nisso também? Também, eu vejo sim. Sabe, eu comecei a trabalhar super cedo, com 7, 8 anos de idade. Acho que você também, Maria Cândida. Com 15 eu comecei a trabalhar. E a gente começou, e isso não veio, ninguém está falando de trabalho escravo, nada disso, mas eu vejo como sendo altamente, assim, positivo, porque a pessoa percebe que ela tem um valor, não é? Então, eu acho que os pais devem sim incentivar os filhos. Você tem um trabalho que é teu, é pessoal, enfim, você pode você é um autônomo, coloque seu filho também para perceber como é que você trabalha. Mas ele não gosta disso. Ok, mas pelo menos ele entrou em contato, até para saber se gosta ou não. Porque se você perguntar para qualquer jovem, eu não gosto disso. Quer dizer, nem experimentou. Então, experimente, vamos fazer ali um mês, você seguindo a atividade para você, então, até ter elementos para dizer se você gosta ou não daquilo. Então, respondendo a tua pergunta, eu vejo sim como mercado favorecendo essa geração, nem uma coisa nem outra, não é? Por quê? Porque as pessoas acabam tendo sempre alguém que favorece aquela relação paternalista, que é um perigo, não é? Por quê? Porque faz com que a pessoa se acostume a ser subsidiada por alguém. Isso acontece mais na classe média, né? Com certeza. Porque, a pessoa que é mais pobre, menos, no caso, menos renda, tem que começar a trabalhar, cuidar do irmão, fazer as coisas. Não tem E você saída. pode observar que os grandes homens que a gente tem que realmente despontaram, sabe, sendo pessoas que fizeram a diferença, todos passaram por dificuldade. Todos não tiveram opção. Às vezes a opção nos atrapalha. Porque às vezes a gente vai pela opção da zona de conforto, que é a mais simples, não é? E quando a pessoa não tem opção, ela diz assim, não, essa é a minha única oportunidade. A pessoa agarra com unhas e dentes e aí ela se desenvolve. Então, eu acho muito importante quando a gente diz não para o filho, mesmo que você possa. Você diz assim, não, filho, faça esperar. Depois você oferece, não é? Porque ele vai aprender que na vida nada é na hora que a gente deseja, tudo exige tempo, exige trabalho e também ele vai perceber naquele momento que valeu a pena ter esperado porque ele vai ter mais prazer. Eu nunca tive tantos casos de pessoas que são infelizes tendo tudo. Por quê? Porque quando tem, curte ali 2, 3 minutos, depois acabou. Não tem aquela graça da ansiedade, né? De esperar e conseguir. Suzy, muito obrigada. Nossa, a gente adorou. Gostamos muito. Apesar de ser uma triste realidade, mas uma conversa esclarecedora, necessária. Eu vejo sim. Várias dicas, por exemplo, esse negócio de pegar pelo braço, de falar uma vez, né, de incentivar, tantas coisas que a gente... Às vezes, quando a gente é mãe, a gente não, assim, falam as coisas, mas passa e tudo, mas sempre tem que estar tentando pesquisar, ler sobre o assunto, é muito importante. Obrigada, volte sempre. Eu agradeço. Obrigado. Bom, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, a gente já volta.